Sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. No tema de nosso vídeo hoje iremos abordar sobre os reinos que surgiram durante o período medieval na África. A cultura africana é uma das culturas mais ricas que nós temos em toda a história mundial. Infelizmente, estudar a cultura da África também não é tão fácil, afinal de contas, há uma grande carência de estudos a respeito da história da própria África. Como nós sabemos, a história do qual nós estudamos, ela é uma visão eurocêntrica. Dessa forma, estudamos da maneira que a Europa entra em contato com as civilizações, com os povos. Se você reparar até agora, por exemplo, nós sempre tivemos um foco nos estudos dos acontecimentos históricos europeus, e quando saímos da Europa é porque os europeus entraram em contato com outros continentes. Dessa forma, estudar a África é um tanto quanto problemático. São muitas carências de fontes que nós temos nesse momento. Também temos a questão de que a grande maioria das fontes que existiam nos períodos mais remotos da história africana eram fontes de história oral e que dessa maneira poucas delas acabaram sobrevivendo aos nossos dias. Mesmo assim, né, é uma coisa muito rica, a cultura africana é muito rica e muito maravilhosa. Dentro desses quesitos de interpretação, de visão eurocêntrica, nós temos de ver que até hoje a África, o continente africano, ele é acometido de vários estereótipos, de várias visões tanto quanto preconceituosas acerca da maneira que ela existe, da maneira de seus povos conviverem. Bom, isso, apesar de existir até os dias de hoje, não é uma novidade. Por exemplo, nós temos que na própria antiguidade era muito carente de fontes nesse momento, justamente porque haviam poucas informações, os europeus estavam em contato principalmente com as atividades comerciais que eram realizadas ali às margens do mar Mediterrâneo, principalmente com o norte da África, não é verdade? Os mares do mar Mediterrâneo. Dessa forma, comerciantes gregos, posteriormente os comerciantes romanos, os romanos chegaram a dominar essa parte do norte da África. São esses os principais relatos que chegaram até os europeus. Dessa forma também chegaram relações fantásticas, histórias fantásticas, animais curiosos. Vocês devem se lembrar, por exemplo, no Coliseu de Roma, nos anfiteatros romanos, quantos os animais africanos faziam sucesso nas festividades, no pão e circo que os romanos realizavam com sua população. São essas principais coisas, são as principais informações que chegaram da África naquele momento. Percebam, são informações fantasiosas. E essas fantasias perpetuam-se ao longo da história, por exemplo, na Idade Média. E na Idade Média elas ainda ficam ainda mais carregadas de preconceito. Afinal de contas, no período medieval, nós temos ali que as informações elas escasseiam ainda mais, já que havia uma decadência comercial, e dessa maneira nós temos ali que essas fantasias que surgiram, elas são carregadas agora com elementos da própria mitologia judaico-cristã, os demônios, principalmente as visões de demônios com peles negras, né? E surge no período medieval uma crença de que o clima existente na África acabava por gerar ali uma deformação moral, uma deformação física nas populações que ali viviam. Dessa forma, percebam o quanto que essas visões estereotipadas são cada vez mais comprometedoras dos elementos da cultura africana. Além disso, nós temos também que no período moderno, essas visões elas vão sendo cada vez mais ampliadas e agora com essa noção de inferioridade. Essas representações negativas são ampliadas justamente porque a partir da idade moderna, da modernidade, nós temos ali a escravização, né? A ação dos europeus escravizando os povos africanos. Dessa forma, eles são denegridos, colocados nas relações de como sendo pessoas inferiores. Eles são feito um processo de degradação, de humilhação realmente dos hábitos, dos costumes, do próprio sistema de vida do povo africano durante a Idade Moderna, de uma maneira geral, e é justamente essa visão que nós temos até hoje, uma visão ainda como se a África fosse um local
inferior, como se a África só existisse principalmente estereótipos que na atualidade são ligados à pobreza, à miséria, a guerras, a conflitos. Isso molda na mente das pessoas, uma visão de que a África não possui nenhuma grande atividade cultural, não possui nenhuma riqueza intelectual e que nunca possuiu também riquezas físicas, riquezas materiais no caso, onde a África nunca possuiu grandes agremiações, grandes reinos, grandes impérios. E é justamente isso que nós vamos mudar no nosso vídeo de hoje. Como nós sabemos, a África é o berço da humanidade. Foi lá que surgiram os primeiros hominídeos, foi a partir da África que houveram as migrações e que a humanidade acabou tomando conta de todos os continentes. A África, falando em questões de geografia, ela também não é uma coisa homogênea. Nós temos de entender que a África, tecnicamente, ela possui, digamos assim, duas regiões. Claro, se você for se aprofundar nos estudos da geografia da África, você vai encontrar elementos muito mais complexos, mas para nós estudarmos a história, o que nos interessa são apenas essas duas regiões. Nós temos ali ao norte da África a região chamada de Saariana. Como você pode observar no mapa, essa região aí, que essa cor salmão, essa cor avermelhada, seria a região do deserto do Saara. Se você observar ali o mapa do lado direito, você vai ver que é a região desértica. Essa região, a região saariana, que engloba ali o deserto do Saara, é justamente a região também chamada de África ao Norte, África Branca, porque a região saariana nós temos ali que os tons de pele dos indivíduos que ali viviam não eram necessariamente negros, né? Eram, como nós brasileiros costumamos dizer, morenos, né? Mulatos, mas não necessariamente negros, principalmente na questão ali da convivência na região do deserto do Saara. Além dessa região, a África saariana, existe a África subsaariana. Como você pode observar aí no mapa, a África subsaariana é essa região verde. A África subsaariana é a região das florestas, a região das savanas, onde nós temos ali principalmente uma riqueza vegetal, uma riqueza na vegetação africana, que é o que mais se estereotipará, né, ao longo da visão sobre a África, onde a África é só floresta. Não é bem por aí. Nós temos uma parte desértica, a África ao norte, a África saariana, e a parte sul, nós temos a África subsaariana. Nessas regiões ali, é que vão se desenvolver ali mais ou menos na divisão ali, onde se encontra, tecnicamente a divisão onde se encontra ali a região da África saariana com a região subsaariana, nós temos uma faixa, uma estreita faixa de território que é conhecida como a região do Sahel. Essa região do Sahel, como vocês podem observar no mapa, é uma região ali que vai acabar englobando ali o continente africano desde o oeste até o leste. Nessa região nós teremos ali, o desenvolvimento dos principais reinos que nós falaremos hoje. Não todos, mas os principais reinos que nós falaremos hoje, ele vai surgir praticamente nessa região do Sahel. É uma região onde nós temos uma diversidade étnica muito grande. Como vocês podem observar nessas imagens que estão aparecendo agora, nós temos ali uma grande variedade de etnias, uma grande variedade de visualidades, uma grande variedade de vestimentas. Nós temos ali uma grande complexidade de etnias vivendo naquela região. Justamente porque é uma região onde nós veremos posteriormente, englobam-se ali grande parte da fertilidade. Nós temos nesta faixa estreita, nós temos ali que por ela passa o rio Níger, por ela passa, por exemplo, o rio Nilo do outro lado. Por falar nisso, nós já estudamos uma parte importantíssima das regiões africanas que é conhecida como África Nilótica. A África Nilótica é justamente a África que, como você pode imaginar, é abordada ali, é banhada pelo rio Nilo. Essa região onde nós temos ali, por exemplo, o reino do Egito, o Império Egípcio, né, é justamente ali na África Nilótica. Essa região
é muito rica, muito poderosa, justamente por causa da existência do rio Nilo. E, como voltando a falar da região do Sahel, que nós estamos falando ali, os principais rios ali, grande parte deles, se você pegar do lado leste, nós temos o rio Nilo. Se você pegar do lado oeste, nós temos ali o rio Níger, o rio Senegal. Dessa forma, então, nós temos ali que grande parte dos rios ali passam nessa região, fazendo sua grande força naquele momento. De uma maneira geral, nós podemos generalizar, antes de aprofundarmos nossos estudos acerca das culturas e dos impérios africanos, nós podemos generalizar alguns elementos. Primeiro, sobre as religiões nativo-africanas, religiões africanas nativas, que nós vamos abordar ainda no decorrer dos nossos estudos desse vídeo. São basicamente religiões politeístas, ligadas às divindades da natureza, deuses que são personificações dos poderes naturais. Por exemplo, como também assim o eram os deuses gregos, como também assim o eram os deuses egípcios, que nós já estudamos. As religiões africanas também abordavam os mesmos princípios. Religiões politeístas, deuses da natureza, deuses superpoderosos, deuses que devem ser agradados para que possam verter os seus favores para os mortais, e nesse quesito entram-se os sacrifícios, entram-se as oferendas. Em alguns locais, por exemplo, como veremos no futuro, existiriam até sacrifícios humanos feitos em honra das divindades. Dessa forma, de uma maneira geral, as religiões nativas, elas são focadas justamente nessas questões de serem religiões ali da natureza, religiões politeístas. Além disso, as questões religiosas, nós podemos generalizar as questões sobre as famílias, as relações familiares, as relações das sociedades africanas. Uma coisa importante dizer é que a quantidade do número de filhos, de uma família, estava automaticamente, intrinsecamente ligada ao poder e à riqueza dessa família. Dessa forma, então, homens mais ricos, porque estamos falando de sociedades patriarcais, sociedades onde os interesses estão apenas focados nos interesses masculinos, nas visões masculinas. Essas sociedades, então, os homens mais ricos poderiam ter várias mulheres, né? Gerando então uma quantidade gigantesca de filhos, mostrando o quanto eles eram poderosos, quanto eles eram ricos. E isso também gerava disputas por mulheres férteis. As mulheres férteis também eram disputadas, já que essa questão da fertilidade está ligada justamente à ideia do poder e da riqueza. E um outro elemento importante é que nessas sociedades tribais que existiam nas regiões africanas, nós temos ali que havia uma questão do trabalho em questão coletiva, onde o trabalho era exercido para o bem da coletividade, para o bem da tribo, digamos assim. Por falar em tribos, dê uma olhada neste mapa que mostra a quantidade aproximada de tribos que existiam na África naquele momento, antes de haver ali a unificação desses reinos que iremos tratar no nosso vídeo de hoje. Reparem a quantidade de tribos que existiam naquele momento. São essas relações tribais, sociedades tribais, do quais irão se unificar aos poucos e gerarão os reinos que nós falaremos aqui no futuro. Além dessa questão do poder está ligado ao poder da família, a riqueza da família está ligada à quantidade de pessoas que ela possui, nós temos ali quais são as obrigações de cada indivíduo nessas famílias. Bom, primeiro nós temos as obrigações das mulheres. As mulheres, elas têm obrigação, obviamente, da procriação, né, meus amigos? Mas também são elas, muitas vezes, nas sociedades tribais, que são ligadas à questão do preparo da terra para a agricultura, da domesticação e do pastoreio dos animais. Nesses elementos, então, nós temos as mulheres ligadas a essas atividades. Sem contar também, obviamente, que elas estão ligadas às atividades artesanais, os trabalhos domésticos, tudo aquilo, então, né, meus amigos, que é necessário para ter ali uma administração do lar. Seria ali também essa questão dessas obrigações femininas, obrigações das mulheres. Bom, além das obrigações femininas, nós temos obrigações masculinas, as obrigações dos homens. Obviamente, né, meus queridos amigos, os homens estão ligados ali justamente
a preparar a terra, desmatar, queimar, fazer ali as covas para o plantio, plantar é a mulher, mas quem prepara é o homem, quem trabalha na terra. O trabalho pesado é justamente feito pelo homem. Além disso, nós temos ali a questão das construções das casas, né? Muitas, como seremos no futuro, a construção de casas feitas de adobe era muito importante para essas sociedades tribais e, obviamente, a caça e as guerras, atividades de defender as tribos também eram obrigações masculinas. Fechando aqui essas generalizações comportamentais africanas, nós temos as sociedades tribais, nós temos ali a questão dos idosos. E na grande maioria das vezes, os idosos estão justamente ligados a cultuar os ancestrais, a realizar os serviços de sacerdotes, né? Os sacrifícios aos deuses, ou seja, os idosos estão principalmente ligados a atividades religiosas. Muito bem. Agora nós iremos tratar justamente do surgimento desses reinos que acometeram-se ali, que surgiram nas regiões africanas ali durante o período medieval, na sua maioria. Esses reinos são divididos tecnicamente em três etnias, como nós falamos. Há uma grande diversidade étnica ali, justamente nos povos africanos, até porque vocês viram a quantidade de tribos que existiam naquele momento. Nós podemos aglutiná-los, podemos acomodá-los basicamente em três sistemas, três povos. Primeiro nós temos ali os chamados reinos sudaneses, os reinos sudaneses. Depois nós temos ali justamente os reinos iorubás. Esses dois reinos acabaram surgindo ali, como veremos, na região do Sahel. E nós temos também os reinos bantus, ou os povos bantus, que surgiram ali mais na região centro-sul da África. Dessa maneira, essas três etnias, digamos, e três povos, acabarão são nesses locais que surgirão os grandes reinos africanos desse período medieval. Começaremos então nossos estudos justamente pelas regiões dos reinos sudaneses. O primeiro reino que iremos abordar é justamente o Reino de Gana, ou o Império de Gana. Esse reino está localizado ali justamente na região do Sahel, como nós falamos ali, bem na divisa ali da África saariana com a subsaariana. No entanto, ele fica mais para a região oeste, né? Na região leste tinha o Egito e nós iremos abordar reinos que surgiram principalmente na região oeste. O Reino de Gana, o Império de Gana, ele é chamado assim justamente Império de Gana, o Reino de Gana, justamente por causa da sua multiplicidade de identidades. O Reino de Gana, ou Império de Gana, ele tinha uma grande importância comercial, justamente por situar-se ali na região do oeste da África, na região ali da divisa do Sahel. Nós temos ali que muitas rotas comerciais acabaram surgindo ali, sem contar justamente a sua importância devido ao ouro. Muitas minas de ouro fizeram com que o Reino de Gana fosse extremamente rico e poderoso, fazendo com que se tornasse alvo de interesses comerciais de várias regiões. O Reino de Gana, ele vai surgir ali justamente no século XIII, começa-se unificações ali políticas e comerciais a partir do século III e ele vai durar até o século XIII. Então nós temos ali praticamente 10 séculos de existência desse reino, né, que vai alcançar a sua importância justamente no período medieval ali, por volta do século VI, por volta do século VII. Nesse quesito, nós temos ali que ele vai ser um grande polo comercial justamente devido ao ouro, como comentamos há pouco. Mas não era só isso, também havia grande comércio de sal naquele local. O Reino de Gana, então, ele tem uma grande importância comercial. Ele vai expandir-se de uma maneira comercial. A expansão militar não era justamente um dos focos centrais da administração desses povos, desse reino. Dessa forma, então, nós temos ali a questão de que, apesar de estender os seus tentáculos, digamos assim, comerciais, não havia uma grande preocupação ou uma grande necessidade de também se expandir militarmente. Então não havia aquele ímpeto imperialista. Por isso que alguns vão dizer ali império, outros vão dizer reinos.
além daquela questão que, como comentamos há pouco, da existência de grandes minas de ouro na região de Gana, do reino de Gana, nós temos que ele está próximo ali a importantes rios, garantindo a sua fertilidade. Ele está próximo principalmente ao rio Níger e ao rio Senegal. Dessa forma, nós temos uma agricultura ali em Gana que realmente não era assim, meu Deus, como era a grande massa e importância da atividade central da economia de Gana, mas era muito importante para o desenvolvimento das atividades econômicas. Nesse quesito, o foco central da economia de Gana era justamente o comércio transsaariano. Como comentamos, muitas rotas de comércio, como vocês podem observar no mapa, muitas rotas de comércio acabavam indo para a região de Gana devido à sua riqueza. Gana oferecia, Gana tinha grandes produtos que eram de interesse dos longínquos povos que desejavam, por exemplo, ter acesso ao sal, ter acesso ao ouro, mas principalmente também ter acesso a noz de cola. Noz de cola, que naquele momento era utilizada, uma frutinha que é utilizada para fazer chá. Esse chá, como a noz de cola ela é rica em cafeína, esse chá era um grande estimulante, muito consumido naquele momento. Então perceba o quanto Gana tinha a oferecer com seus principais produtos. Claro, dentre eles, grande parte era o próprio ouro, mas além do ouro, nós temos também ali o sal e temos também ali a questão da noz de cola. Esses produtos eram trocados principalmente, eram vendidos e trocados principalmente na busca de tecidos, cobre, joias, tâmaras e figos. Esses produtos do qual Gana tinha interesse vinham principalmente da região arábica, região mais ao leste. Como nós sabemos, a partir do século VII, com o surgimento do islamismo, houve um processo de islamização. E nesse processo de islamização, cada vez mais os povos árabes foram adentrando a África e foram islamizando a África. O detalhe é que um comércio feito entre irmãos, digamos assim, irmãos do Islã, é muito mais confiável, é muito mais preferível, e dessa maneira, cada vez mais, o processo de islamização foi justamente corroendo o comércio de Gana. Por quê? O reino central de Gana resistiu à islamização. Perceba o seguinte, como Gana, o reino era feito por uma quantidade muito grande de etnias variadas, partes dessas etnias foram se islamizando. Essas etnias que se islamizaram preferiam fazer comércio com seus próprios irmãos islâmicos e dessa forma começou a haver uma ruptura interna no comércio de Gana. Como o reino central resistiu à islamização, começaram essas resistências comerciais, começaram a surgir também resistências políticas. Dessa maneira nós tivemos então que o reino de Gana começou a passar por um processo de guerra civil e o reino então acaba se desfacelando, o reino então acaba se corroendo, da maneira em que ele vai se enfraquecendo, ao mesmo tempo em que o reino de Gana, ali por volta do século XIII, já isso aconteceu por volta do século XIII, ele vai se enfraquecendo, ele vai se esfacelando, muito próximo a ele, vai se construindo, vai se fortalecendo um outro império, esse sim um império, e irá acabar por absorver totalmente a região de Gana. Estamos falando do Império do Mali. Dessa forma, então, no século XIII, o reino de Gana será totalmente absorvido, incorporado pelo Império do Mali e vai chegar ao seu fim. O Império do Mali, meus amigos, ele vai existir ali durante 300 anos. Ele surgirá no século XIII e irá perdurar até o século XVI. O Império do Mali, como nós comentamos, ele surge muito próximo ao Reino de Gana, mas ele vai não só absorver o Reino de Gana, mas unificará outros territórios, se transformando num grandioso território ali da região do Sahel. Ali nós temos ali região oeste do Sahel. O Império do Mali vai se transformar num grande e poderoso território. As estruturas são muito parecidas com o próprio Reino de Gana. Ele tinha ali basicamente a sua grande força no comércio transsaariano, mas
além de ter essa questão do comércio transsaariano, nós temos ali que justamente o que faltava no reino de Gana haverá em sobra no reino do Mali, que é uma visão imperialista de não apenas estabelecer relações de comércio, mas também estabelecer domínios territoriais. Dessa forma, o império, o território do império, como você pode observar no mapa, vai ser um território muito maior do que o próprio território tomado pelo reino de Gana. Dessa forma, nós temos então que o Império do Mali vai se consolidando cada vez mais potente, cada vez mais rico. E riqueza era obtida, como falamos, através também do comércio transsaariano. O comércio transsaariano que foi realizado pelo reino do Império do Mali era muito mais sólido, tinha muito mais elementos, mais produtos. Por exemplo, nós temos ali que as caravanas, aquelas atividades para atravessar o deserto levando produtos, que eram promovidas do reino do Mali, eram muito maiores. Nós temos ali que essas próprias caravanas levavam e traziam grandes produtos. Continuamos ali com os produtos clássicos que nós vimos antes. A própria noz de cola continua sendo um grande produto a ser comercializado, porque era um objeto de desejo. Mas além disso, nós temos que o Império do Mali, ele comercializava também cavalos, comercializava também camelos, que eram muito desejados justamente para poder promover as travessias, né, as travessias do deserto do Saara, mas também o Império do Mali comercializava escravos. Como nós veremos no futuro, falaremos especificamente sobre essa questão da escravidão na África, mas o comércio de escravos já existia ali na África, certo? Principalmente através do interesse dos povos árabes. Mas, porém, além disso, nós temos importantes produtos que temos destaque. Primeiro, o sal. O sal alcança um destaque muito grande neste momento. O sal era um produto que era minerado, né? Descobriu-se ali nos subterrâneos minas de sal. E o sal era minerado, tal qual também era minerado o ouro. Nós temos esses dois produtos com grande força. O sal e o ouro são os principais produtos de maior destaque que nós temos ali nessa questão justamente da economia do Império do Mali. Mas este comércio do Império do Mali vai se fortalecer e vai se desenvolver porque nós teremos que o Império do Mali, diferente do Reino de Gana, que resistiu, o Império do Mali ele vai se converter ao islamismo. E como nós falamos, quando havia a conversão ao islamismo, as relações de comércio se fortaleciam e se desenvolviam muito mais. Dessa forma, então, o comércio do Império do Mali vai ser muito mais sólido e muito mais importante graças às relações fortalecidas pelo islamismo. O islamismo gerou o fortalecimento do Império do Mali como um todo, principalmente de sua economia. E é justamente neste processo de islamização que nós temos uma das figuras mais interessantes da história humana, que é justamente o homem que é considerado o homem mais rico de toda a história da humanidade, que é justamente um imperador do Império do Mali. Ele se chamava Mansa Musa. Mansa Musa governou ali o Império do Mali de 1307 a 1332. Sua fortuna pessoal é estimada mais ou menos em 400 bilhões de dólares, se fosse calculada, né? Claro, fortuna pessoal, que ele tem, digamos assim, na sua carteira. Não as suas empresas, não as suas posses, a sua fortuna pessoal, 400 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1324, Mansa Musa, que já era ali o convertido ao islamismo, foi fazer a sua tradicional peregrinação até Meca. Atravessou o deserto do Saara para realizar essa peregrinação. Com ele levou um séquito de mais ou menos 15 mil pessoas, 500 escravos e, ao chegar na cidade de Meca, na região de Meca, onde a tradição islâmica tem o indivíduo fiel ao Islã tem de ir pelo menos uma vez na vida, ele levou e gastou 12 toneladas de ouro na sua peregrinação somente em Meca, estabelecendo comércio, comprando produtos,
Gente, ele gastou tanto ouro, mas tanto ouro em Meca nessa viagem, que houve uma inflação gigantesca fazendo com que o preço do ouro caísse. E houve um problema gigante para a Península Arábica de tanto ouro que Mansa Musa levou. Nesse quesito, vocês vejam quão rico, o quão poderoso era o Império do Mali. Ao retornar de sua viagem, Mansa Musa vai acabar instituindo ali um grande centro, transformando o Império do Mali em um grande centro de estudos do desenvolvimento da ciência islâmica. Nós temos, por exemplo, a cidade de Timbuktu. Timbuktu vai ser um dos mais importantes polos comerciais e polos culturais que vão surgir ali após esse reinado e irá se desenvolver ao longo do tempo, ampliando cada vez mais os estudos da ciência islâmica. Lá em Timbuktu, por exemplo, nós temos que Mansa Musa vai criar e surgirá a Universidade de Sancoré. A Universidade de Sancoré, ou Mesquita de Sancoré, é um prédio muito grande feito todo em adobe. Lembra que adobe? Adobe nada mais é do que um prédio feito de barro, né? Olhem só, nós temos aqui essas imagens, percebam essas imagens aqui na parte frontal, a estrutura do prédio, que você vai conseguir entender que ele é justamente ali um prédio todo feito de adobe de barro. No entanto, não é a Universidade de Sancoré que é a mais importante, a maior estrutura desse momento. Nós temos uma outra mesquita que é justamente a Mesquita de Djenné. A Mesquita de Djenné é a maior estrutura construída em adobe no mundo. Você pode observar, ela é um verdadeiro castelo. Se você, meu amigo, que vai pra praia e fica brincando de fazer castelinho de areia na praia, você pode ver que os africanos do Império do Mali levavam muito mais a sério essa questão de fazer brincadeiras, né, de castelo, fazendo, por exemplo, esse prédio, que é um prédio gigantesco, com as medidas gigantescas, o maior prédio de adobe feito do mundo. No entanto, meus amigos, a partir do século XVI, nós temos que as riquezas do Império do Mali vão começar a diminuir, as suas potentes minas de ouro vão começar a dar sinais de enfraquecimento, e com isso nós teremos ali a decadência do Império. O Império do Mali, então, ele vai acabar sendo incorporado ao chamado Império Songhai por volta ali do século XVI. O Império Songhai acaba se desenvolvendo ali nas mesmas regiões que nós vimos naquele momento ali, mais ali na região do Sahel, a questão ali do oeste da África. O Império Songhai vai se desenvolver a partir da cidade de Gao. A cidade de Gao irá cada vez crescendo, mas tendo importância, principalmente se aproveitando ali da decadência do próprio Império do Mali, e vai assumindo local de importância na região. O que mais se destaca é que a partir do momento que o Império do Mali é absorvido, é conquistado, e dessa forma o Império Songhai absorve a cidade de Timbuktu, nós temos que esses locais vão se transformar definitivamente, ainda serão ainda mais ampliados os esforços para transformar esse local no maior desenvolvimento da cultura e maior desenvolvimento dos estudos islâmicos desse momento, né? Nós temos então que a cidade de Timbuktu então irá justamente surgir como a principal fonte de desenvolvimento de toda a cultura islâmica, né? Dessa maneira, então, o grande destaque do Império Songhai está realizado dessa forma. Ele continua sobrevivendo das mesmas atividades comerciais que antes, no entanto, como ele já está no momento mais próximo da Idade Moderna, ele vai acabar sendo conquistado ele próprio também pelos marroquinos. Dessa forma, então, o Império de Songhai vai acabar sendo destruído e consumido pelo reino de Marrocos, que surgirá ali já na Idade Moderna. Falaremos agora sobre os reinos iorubás. Os reinos iorubás são ali uma concentração de várias cidades-estado, né? Muito similar, por exemplo, ao que aconteceu ali na própria Grécia Antiga. Eram várias cidades-estado, várias etnias que acabaram formando cidades-estado e exercendo um período de poder e destaque em determinada região. Essa região fica ali na parte mais abaixo da África subsaariana, um pouco abaixo do território que nós falamos anteriormente, mas ali onde nós teremos ali que no futuro ficará conhecido
conhecido como Costa dos Escravos, né? Mas é um local, tecnicamente, seria hoje o sudoeste da Nigéria. O sudoeste da Nigéria seria o local ali onde acabaram surgindo esses reinos iorubás, essas várias cidades-estado que surgiram em grande destaque neste momento. Nesse quesito, então, se destaca a primeira cidade, justamente chamada Cidade-Estado de Ifé. A Cidade-Estado de Ifé, ela acabará se tornando um grande entreposto comercial e um grande entreposto, um grande local religioso, de grande valor de peregrinação. No decorrer do tempo, esse local, como nós falamos, ele vai acabar sendo conhecido como Costa dos Escravos. Um dos pontos importantes dessa questão é justamente, como nós abordaremos no futuro, a ideia da escravidão que surgirá ali na questão africana. Nesse quesito, a Cidade-Estado de Ifé se destaca, ela tem um grande reconhecimento internacional através de sua arte. A arte desenvolvida em Ifé era realmente muito elaborada, muito desenvolvida, principalmente na elaboração de suas figuras humanas. As figuras humanas, como podemos observar, eram muito detalhadas, muito belas, principalmente na elaboração das figuras feitas de bronze e de terracota. Nesse quesito, então, o grande destaque da cidade-estado de Ifé está relacionado com esses elementos. A partir do século XVI, quando nós tivemos ali que vão cada vez mais ser aprofundadas a presença europeia e vai acabar perdendo o seu destaque de polo natural econômico. No entanto, Ifé continuará exercendo uma grande potência, uma grande força como polo de peregrinação, como polo religioso ali na região dos estados das cidades iorubás. Praticamente ao mesmo tempo do reino de Ifé, nós temos também o reino de Benin. O reino de Benin, como nós temos ali, essas cidades-estado, elas vão acabar tendo uma particularidade, uma semelhança muito grande. Nós temos que Benin também irá se destacar justamente com o comércio, principalmente que vai ser realizado com os europeus, principalmente nos produtos que são escravos, os produtos que são tecidos, o marfim muito buscado pelos europeus e também a pimenta. Nesse quesito, Benin se diferencia porque podemos dizer que Benins eram pequenos mini-estados, eram diversos mini-estados que foram aglutinados formando este reino, conhecido como Reino de Benin. Importante também, mais uma vez, era a arte desenvolvida em Benin. Nesse quesito, nós temos mais uma vez uma grande elaboração em figuras humanas, né? Principalmente agora feitas em destaque para as figuras feitas de bronze e também as figuras feitas em cobre. Nós podemos observar o quão importante, o quão detalhado, o quão elaborado é justamente essa arte desenvolvida ali em Benin. O final do poder do reino de Benin e também desse reino importante dos estados iorubás vai se dar justamente ali a partir do século XIX, quando ela será conquistada pelos britânicos, deixando então de ser ali um país independente, se transformando em uma simples colônia britânica. Temos também, meus amigos, os reinos bantus, ou povos bantus, né? Nessa região, esse local que desenvolveu ali esses reinos, esses povos, são justamente a parte centro-sul africana. Na região ali centro-sul africana vão surgir esses povos. O destaque desses povos bantus, o principal dos reinos que surgiu ali, vai ser justamente o Reino do Congo. O Reino do Congo vai surgir ali, literalmente ali na região ali a partir do século XIV, na região da África Centro-Ocidental. O Reino do Congo vai ser... O Reino do Congo, pessoal, naquele momento, não é o país Congo que nós temos hoje. Não é a República, né? Tudo bem, grande parte da República Centro-Africana do Congo fazia parte do Reino do Congo naquele momento, mas não é exatamente o mesmo. Pode observar no mapa, se você observar no mapa que aparece agora na tela, você vai ver que não é o mesmo local. No século XIV, o Reino do Congo vai alcançar grande destaque justamente devido ao seu comércio. Perceba, meus amigos, o quanto a atividade comercial era importante em todos os reinos que nós abordamos no nosso vídeo hoje. Todos os reinos tinham um grande polo da economia no comércio. Existia agricultura? Existia. Mas o grande polo comercial dos reinos é literalmente o comércio. O Reino do Congo não será diferente. Nós temos aqui que os principais produtos, os principais elementos a ser comercializados pelo Congo são tecidos,
Mais uma vez o sal, metais de uma forma geral e os derivados de animais, peles, o marfim também era muito buscado, muito procurado por esses comerciantes das rotas comerciais que cruzavam a África. No século XV, nós temos a chegada dos portugueses. E com a chegada dos portugueses no século XV, nós temos uma mudança, uma virada nesse comércio, onde serão incorporados outros elementos. Por exemplo, nós temos ali que nesse momento o comércio com escravos, o comércio dos escravos será uma grande fonte de renda para o Reino do Congo. Mas a principal mudança que vai acontecer no Reino do Congo com a chegada dos portugueses é justamente a questão da conversão. Diferente de outros povos, os povos lá da região do Sahel, o Reino do Mali, né, o Songhai e outros reinos que se converteram ao islamismo, o Reino do Congo vai se converter ao cristianismo e dessa maneira acabará gerando ali um grande sincretismo religioso entre divindades cristãs, divindades nativas, divindades cristãs não, né? Entre os santos cristãos e tal, entre a liturgia cristã e as divindades nativas. Não é por acaso que no Brasil nós temos também grande parte desse sincretismo religioso. Por quê? Porque a maioria, grande parte dos escravos, né, dos africanos escravizados que foram obrigados a vir para a América naquele momento, trazido pelos portugueses, vão vir justamente da região do Congo. Essa relação com os portugueses vai, durante o século XV, fortalecer ali o Reino do Congo, mas no decorrer do tempo, século XVI e século XVII, nós vemos ali que isso vai acabar gerando enfraquecimento, porque disputas internas de poder acabarão fazendo o Reino do Congo entrar em declínio. E lá na Idade Moderna, que nós abordaremos lá na Idade Moderna, por volta aí do século XVII e XVIII, nós temos então que a decadência se acometerá e o Reino do Congo deixará então de existir em meados da Idade Moderna. Encerrando nossos estudos acerca da África medieval, nós temos obrigatoriamente, né, logicamente, de falar a respeito da escravidão. A escravidão não era uma novidade, né, na África, a escravidão já existia na África, porém, essa escravidão que nós abordamos já principalmente lá o Reino do Mali e outros reinos que nós falamos há pouco, era uma escravidão onde os principais indivíduos escravizados eram prisioneiros de guerra, eram condenados por crimes, eram os indivíduos que eram endividados. Então veja só, meu amigo, como que é interessante. Perceba que é uma escravidão similar, a ideia de escravidão é similar à escravidão, por exemplo, clássica, a escravidão grega, a escravidão romana no seu início, onde os endividados, os condenados, né, e os prisioneiros eram escravizados. Dessa forma, essa é a escravidão que existia na África até então. Com a chegada do comércio árabe, nós temos que os árabes também realizavam escravidão. Os principais escravizados pelos árabes eram, né, os africanos, de uma maneira geral, os eslavos, búlgaros, os gregos, os turcos, ou seja, mais uma vez, os inimigos derrotados eram escravizados. Então percebam só, meus amigos, desse momento nós estamos falando aqui até então, até por volta do século XV, a escravidão era uma consequência de atividades, consequência de guerras, era uma consequência de dívidas, ou seja, a escravidão não é o foco e o objetivo, é uma consequência. Porém, quando nós tivemos ali por volta do século XV, né, como nós sabemos, aí o século XVI, nós tivemos a chegada do português, aí o português traz uma nova visão nesse momento. A escravidão, que até então era uma consequência, se torna um objetivo. Com a chegada dos portugueses, nós temos que os portugueses irão realizar acordos com as elites africanas para poder realizar esse tráfico negreiro, para poder realizar essa atividade perene do tráfico negreiro. Dessa forma, então, nós temos que esses povos africanos, como o Congo, né, como falamos agora há pouco, eles vão fazer da escravização a sua atividade principal. E isso vai até porque, no caso do Congo, trazer muitas rivalidades e muitos ódios internos dos povos que existiam ao redor. Muito similar ao que aconteceu, por exemplo,
com os astecas, que também dominavam os povos, as tribos, digamos assim, mais fracas, e acabaram sendo odiados por essas tribos. Como acontecerá isso? Então perceba que com a chegada do português, nós temos ali que a escravidão se torna o objetivo principal. E essa escravidão realizada a partir de então vai acabar gerando, né, se vocês observam esse mapa, a quantidade de indivíduos que veio para onde os portugueses levaram, por exemplo, né? Observe o mapa que você pode observar aí que essas setas roxas nos mostram a grande quantidade de pessoas que foram escravizadas. Perceba que a maior quantidade de setas, as setas mais grossas, né, o maior fluxo de pessoas foi levado para a América Portuguesa. Não que em outros locais também não tenham sido levados negros escravizados, mas percebam que a América Portuguesa recebeu o grande fluxo de escravos. E isso, meus amigos, vai gerar o que ficou conhecido como diáspora africana, diáspora negra, onde nós temos que, nesta diáspora, os milhares de negros serão obrigados, né, escravizados, né, obrigados a vir para a América, acabarão chegando aqui na América de uma quantidade gigantesca entre os séculos XV e os séculos XIX. Milhares de escravos chegarão aqui, como nós podemos observar aqui, percebam, nessa tabela, onde nós temos aqui uma tabela onde nos mostra os números de escravizados ao longo do tempo, né? Nós temos aqui justamente números que nos podem revelar ali a quantidade de indivíduos que foram escravizados em milhares de pessoas. Essa atividade de escravidão, como nós sabemos, ela vai perdurar até o século XIX e o Brasil, infelizmente, em 1888, é o último país, né? Tudo bem, é o último país realmente importante, um país significativo, o último país importante e significativo da América a abolir a escravidão, acabando com essa prática nefasta somente no ano de 1888. Meus queridos amigos, espero que vocês tenham percebido o quanto a África foge, é rica e muito mais interessante, muito mais importante do que os estereótipos dos quais nós vemos ela sendo acometida. A África é muito mais do que safaris, a África é muito mais do que, infelizmente, guerras, a África é muito mais do que simples pobreza. A África é mais também que o Egito. Existiram reinos importantes, culturas importantes e muito mais elementos ainda podem ser abordados se nós estudarmos ainda com mais profundidade esses quesitos que a África nos traz. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude a transformar o História à la Carte num canal que pode ajudar você e muito mais pessoas por aí. Desejo a vocês, queridos, um grande abraço, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!